O próximo orador é o João Santos Pereira, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, e como o Manuel Brandão Alves conhece-o de gingeira, ouvi dizer, vai apresentá-lo brevemente. Não é de outro plano qualquer. O professor Santos Pereira eu conheço sobretudo como um grande cientista. E um grande cientista que conhece a Terra, que conhece o meio em que vivemos e que, portanto, é uma pessoa com a qual muito podemos aprender. É o primeiro das personalidades que trazemos de fora e o Círculo quer agradecer a todos aqueles que se mostraram disponíveis para estarem connosco e para nos ajudarem a pensar este problema da floresta e dos incêndios. Queria começar por dizer que o professor Santos Pereira é professor catedrático do Instituto Superior de Economia, é também professor emérito. Isto é uma distinção que é atribuída a alguns professores da universidade, mas em condições excepcionais. Portanto, ele é um dos raros professores eméritos da Universidade de Lisboa, e eu diria que, em relação à temática com que ele nos vai brindar, começaria com uma frase que julgo que toda a gente já deve ter ouvido na vida. No princípio era o verbo, e o verbo era... no verbo era a ecologia. E a ecologia é o princípio de toda a gestão florestal. E era isto que eu gostaria de dizer antes da intervenção do professor Santos Pereira. Vou ter só a ousadia de acrescentar que é o princípio e o fim, no caso, porque o tema do João Santos Pereira é o futuro da floresta em Portugal. Título do livro lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e do qual é autor. Muito obrigado. Está ligado? Está. Obrigado pelo convite e por estes elogios todos que são merecidos. Pode chegar um bocadinho mais para a frente. Sim. São imerecidos. Conseguem ouvir-me, não? Sim, sim. De qualquer modo, partilho com uma grande parte da assistência, estou certo, e os palestrantes de ainda há pouco, um amor pelas florestas e interesse pelo tratamento delas. O que eu vou tentar fazer é, em primeiro lugar, o título é extremamente ambicioso. Falar de um título de uma conferência com o futuro da floresta é demasiadamente ambicioso, mas foi de propósito que eu fiz isso para criar expectativa e espero que na parte de discussão se justifique essa minha atitude. Sim. Vamos lá, se vai bem, agora voltar para o computador. Está bem. Percebe? E o computador é aqui este botãozinho em cima. Creio que é aqui no slide. Já está, já mudou. Eu não vou amassar-vos com os números do costume. Os números do costume são... Para mudar o slide é aqui, o apontador é neste. É isto que procura, não é? Como é que é? Como os milhares de hectares, um terço do território é ocupado por florestas que gerem empregos e exportações, e fundamentalmente gera exportações. E aqui é que surge depois um problema com os números. Os números, até ali não vale a pena pô-los, toda a gente conhece, ou não, vão ser bombardeados com esses números, mas quando chegamos aqui a coisa muda de figura, porque este número é um número que devíamos ter vergonha, temos vergonha, ficamos desencantados com ele quando falamos de facto no número de hectares ardidos cada ano. E este número de facto é
lamentavelmente, o número de hectares queimados cada ano depende, evidentemente, como todos sabem, do clima, das condições do tempo, da quantidade de biomassa, ou seja, de combustível, e depende também da maneira como esse combustível está disposto no terreno. Acho que lhes vão dar mais uma ferramenta. Só fala que eu seguro. Não está. Pronto, parece que é mais fácil assim. Mais perto. Uma das coisas que, ao falar no futuro da floresta, nós temos que ver em que enquadramento queremos fazer isso. O futuro da floresta, em termos financeiros, não preocupa muito. Mas temos que enquadrar em que sentido é que estamos a falar. Quando eu falo em futuro da floresta, falo no futuro, tendo em conta um presumível, uma ideia, ou cenários de condições de tempo para o futuro. E todos sabemos que há a convicção de que haja uma alteração climática resultante daquilo que está aqui expresso neste gráfico. Eu gosto muito deste gráfico e uso com frequência porque ele é muito elucidativo. Reparem que, como sabem, há alguns gases, nomeadamente o dióxido de carbono, que é o que nos interessa mais neste caso, tem efeito de estufa, quer dizer, aquece a superfície do planeta. Isso é sabido desde há muito tempo, embora, por exemplo, nos anos 30, quando isto foi descoberto e consolidado, se achava muito bom, é ótimo, porque estamos num período de frio e vem-nos aquecer, portanto é muito bom. Quando chegamos mais tarde, nos anos 60, 70, chegamos à conclusão que aquilo ia aquecer, mas ia aquecer demais. E esse é o problema que nós enfrentamos hoje. Este gráfico é muito elucidativo, porque tem aqui os dados desde o princípio do século XX. Aqui está o ano em que eu fiz o meu doutoramento e aqui está uns anos depois, e agora estamos já nos 400 ppm de CO2. O que é que isto quer dizer, esta é a coisa do CO2? O CO2 é utilizado na fotossíntese para sintetizar a biomassa. E isto vê-se muito bem aqui neste caso, porque temos aqui este oscilar. Portanto, o valor é mensal e vai oscilando, vai tendo uns máximos e uns mínimos. Os mínimos correspondem ao inverno, os máximos correspondem ao verão. Portanto, temos aqui uma coisa que mostra que esta variação no dióxido de carbono da atmosfera está relacionada com a atividade biológica na biosfera. Portanto, isto quer dizer que são as plantas que fazem fotossíntese, que fazem oscilar, que gastam mais CO2 no verão, porque está mais quente e, portanto, trabalham mais, e gastam menos no inverno, porque estão retiradas. A tese que eu vos queria apresentar, e tenho a impressão que se liga muito com a conversa que ouvimos ainda há pouco na primeira palestra, no primeiro painel, tem a ver com alguns pressupostos que me parece importante fazer em relação à floresta portuguesa. Passamos do nível global do planeta para a floresta portuguesa, não necessariamente a da Arouca, mas pelo menos a portuguesa. Isto é uma tentativa de generalização, de tentar arranjar um nexo geral na situação que temos. E, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção que as florestas portuguesas são, de um modo geral, muito recentes. Do princípio do século XX, com 10% de floresta até a hora atual, em que chegámos nos anos 80 e 90, chegámos a 40% do coberto florestal do país, mostra que quase toda a floresta é muito recente. Isto é aquilo que a gente espera da floresta, em termos ecológicos, haja uma sucessão florestal, uma sucessão ecológica, etc., não se verificam aqui por causa desse problema.
são muito vulneráveis. São muito vulneráveis porquê? E aqui é que também este aspecto é muito interessante. São muito vulneráveis porque ardem com facilidade, fundamentalmente. E ardem porque têm muito combustível e porque têm muita falta de água e calor durante o verão. Isto é importante, as duas coisas em conjunto. Para termos fogo temos que ter combustível. E, portanto, como a produtividade é enorme, a produtividade das plantas é enorme aqui nesta região do litoral norte do Tejo do nosso país, isso vai produzir muito material para queimar e no verão é preciso só uma faísca minúscula para encetar um fogo. Portanto, nós não vamos nunca livrar-nos enquanto tivermos este clima, e é natural que ele se mantenha e se agudize em termos de extremos. É o que nós estamos a verificar, é cada vez há mais agudização em termos dos extremos, do máximo e do mínimo. Enquanto tivermos este clima, temos que ter sempre o risco de incêndio. O risco de incêndio não podemos eliminar, é intrínseco ao clima que temos. Tem outra característica importante, o facto de a transição florestal ter sido realizada nos meados do século XX. Das consequências foi que a matriz intacta de propriedade passou para a floresta. Quer dizer, deixamos de ter agricultura, passamos a ter floresta, mas a matriz básica da propriedade manteve-se a mesma. Portanto, isto quer dizer duas coisas muito importantes. Uma delas relaciona-se no norte do país com a preservação do minifúndio, passado só para o lado da floresta e já não da agricultura. A estrutura de minifúndio é uma coisa que se adapta muito bem à agricultura, nomeadamente à agricultura de subsistência, mas para a floresta é um desastre, porque não pode ser gerido. Portanto, em consequência desta transição tão tardia, o que acontece é que temos agora a propriedade privada a dominar toda a floresta. 90% da floresta portuguesa é propriedade privada. Isto é o segundo país em que o Estado é mais pobre em propriedade florestal do mundo todo. Os países têm estatística, é evidente. Mas é extremamente importante porque é uma coisa única. Nós não podemos transpor para Portugal soluções muito boas que são para a Europa Central, onde a média anda por volta dos 20% ou 30%, ou entre 20% e 40% de propriedade privada na floresta. Portanto, isso temos que lidar, aqui, por exemplo, nesta região, temos que lidar com um número enorme de proprietários até chegar a um consenso, e por isso a gente vê a falta de consenso que tem havido em relação a uma série de questões. E esta floresta privada, imutável em termos de estrutura, é difícil de gerir. Portanto, no fim de contas, é evidente que nós temos, a floresta produz, além de madeira e cortiça, produz muitas outras coisas. E entre elas, serviços ambientais, quer sejam serviços ambientais de proximidade, como impedir as enxurradas e por aí adiante, mas também fixar o tal carbono que falámos ainda há pouco, quando eu mostrei o gráfico do aumento do CO2. O que é que acontece aqui? Há uma assimilação do carbono que está na atmosfera, que é dióxido de carbono. Isto é um composto químico que não tem capacidade de fazer nada, portanto é inerte, ou praticamente inerte, mas mesmo assim é suscetível de ser apanhado e transformado em biomassa pelas plantas verdes que fazem a clorofila. Portanto, isto é a maneira como se faz a biomassa, mas porquê é que a gente fala em termos de sequestro de carbono? Porque o CO2 é um gás, tem efeito de estufa,
E nós queremos ver se o agarramos, em termos químicos, se o agarramos a qualquer coisa para que ele não deixe de andar espalhado na atmosfera e vá para um sítio mais estável, que é a biomassa. E isso acontece de facto, porque há uma decalagem, há uma diferença entre a fotossíntese e a respiração. Portanto, no fim, o que estamos a falar é o rácio entre fotossíntese e respiração. A respiração que é necessária para as plantas para se manterem, ou melhor, aqui neste caso, o ecossistema para se manter precisa da respiração, que é o inverso da fotossíntese. Do ponto de vista bioquímico, é perfeitamente o inverso da fotossíntese. Só que em vez de reter a energia do Sol, pura e simplesmente gasta CO2. E este balanço entre CO2, o balanço entre o dióxido de carbono, e isto é difícil manter esta tecnologia toda, a diferença entre a fotossíntese, que é a síntese, portanto, da biomassa, e a respiração, quantifica-nos a quantidade de dióxido de carbono que pode ser retido em cada hectare de terreno, se quisermos. Isto acontece agora, mas é interessante que isto é o processo, esta diferença entre fotossíntese e respiração é a razão de ser da produção de petróleo. O petróleo e os outros combustíveis fósseis são exatamente isso, que foi há 200 milhões de anos que houvesse essa transformação, quer dizer, daquilo que todos os anos sobra em termos de biomassa, vai-se acumulando, e foi isso que ao longo dos milénios se aconteceu para dar origem ao petróleo. Portanto, é só uma curiosidade que é interessante. Nós estamos a lidar agora com um problema que é o inverso daquele que na natureza se produziu há muitos anos atrás. Já não? Isto também tem a ver com uma coisa que é importante. Depois de sabermos, ou de termos concluído que podia haver alterações climáticas devido ao efeito de estufa, pôs-se a questão de se isso pode ser ou não minimizado. E aquilo que verificamos é que sim, isso pode ser, mas é preciso muito cuidado com a entrada das florestas nisso, porque as florestas entram nisto porque têm potencialmente a capacidade para fazer essa retenção de carbono. Só que uma floresta mal gerida, em degradação ou queimada, tem o balanço ao contrário. E, portanto, os valores são o oposto daqueles que seriam na floresta bem gerida. Portanto, mesmo quando falamos em florestas, no sequestro de carbono, pela floresta, é preciso termos muito cuidado, porque na prática o saldo de carbono no fim quando se fizerem as contas, pode ser negativo em vez de ser positivo, como nós pretendíamos. Aliás, é o que se passa em Portugal. Portugal não pode apresentar grandes vantagens das suas florestas em termos de sequestro de carbono, porque é muito a floresta que arde. Portanto, se a floresta não arder, podemos entrar nas contas do carbono, de fixação de carbono, sequestro de carbono. Se for queimada, evidente, vamos entrar com esse valor em termos negativos, o que danifica muito as intenções. Mas, voltando à questão principal, que não era o sequestro de carbono, mas sim a floresta do futuro. Em primeiro lugar, o que temos que considerar são uma série de questões que eu considero muito importantes. Uma delas é que a floresta, como vimos ainda, como corolário da floresta ser muito recente, ela é de origem humana praticamente toda. Portanto, o homem é que plantou ou que deixou que ela se desenvolvesse a partir de pontos adjacentes às parcelas florestais e, portanto, é um processo, não se pode dizer que seja floresta nativa. A floresta nativa portuguesa, que havia em pequena quantidade, já está toda considerada como reserva
de proteção da natureza, portanto não há mais floresta nativa a proteger. A floresta, por outro lado, se tivermos em conta que pode haver alterações no clima, isso quer dizer que as condições ambientais, que são ótimas para uma determinada espécie e que se podem verificar hoje nesse contexto, não serão as mesmas no futuro. Portanto, eu não posso partir do princípio que há uma imutabilidade ou uma constância no tipo de plantas que encontramos na floresta com a alteração do clima. É evidente o que é que fizemos na maior parte dos casos, foi simplificar a floresta autóctone. Portanto, havia pinheiro, que é uma espécie que se propaga com muita facilidade e é muito agressiva. Se houvesse muito pinheiro, esse pinheiro estendeu-se para áreas não disponíveis e colonizou. E esse processo, como é que se deu esse processo de colonização? Portanto, quando é que isso aconteceu? Há uma conjugação entre a agricultura e a floresta na ocupação do solo. E enquanto a agricultura foi evoluindo com a quimera da produção da autossuficiência na produção de trigo, foi evoluindo no país até chegar aos anos 50, em que colapsou. Portanto, verificando-se que a campanha do trigo tinha dado cabo a uma grande parte dos solos portugueses, nas zonas declivosas, e atingiu-se nos anos 50 o máximo de população agrícola. A seguir ao colapso da agricultura, deu-se o despovoamento. Portanto, as condições de mercado de trabalho eram boas na Europa Central. Também havia, a nossa própria indústria estava em expansão, portanto houve empregos suficientes para que houvesse um êxodo rural, que nós estamos ainda a querer evitar e a querer controlar hoje em dia. E esse êxodo rural foi devido, todos conhecem, aqui esta zona como outras zonas de montanha, são das mais afetadas. Isso criou um vazio de ocupação humana que levou ao aparecimento de grande parte das florestas. Portanto, as florestas apareceram perante quase de repente, em termos históricos, apareceram na frente de uma população que não estava habituada às florestas, que não sabia, praticamente as deixava só como uma zona de descanso ou de perigo, consoante víssemos as coisas. E essa população que não tinha treino nem tradição nenhuma na gestão florestal, acabou por ser que ficou com esse encargo nos ombros, os poucos que ficaram no território. Portanto, isto quer dizer, as coisas estavam lançadas com pouca gente, muitos potenciais focos de incêndio, com um clima que tem o verão quente e seco, que todos conhecemos, era quase inevitável que íamos esperar a ter muitos incêndios. Isso verificou-se e temos estado, desde há 20 anos, pelo menos para cá, a tentar ajustar os meios de combate e as necessidades do combate. Aliás, eu queria referir uma coisa que é importante quando se fala na questão do que é que os bombeiros devem fazer quando vão apagar o fogo. Os florestais alguns criticam, fazem críticas por isso. Eu acho que a grande obrigação dos bombeiros é realmente atacar o fogo que afeta as pessoas, é defender as pessoas, defender as cidades e as vilas. Esse é que deve ser o papel dos bombeiros. Os bombeiros o que os florestais têm que fazer é evitar, fazer prevenção dos incêndios e tentar evitar que se propaguem ou até que se tornem grandes, porque, como disse alguém ainda há bocado, um fogo grande começa por ser pequeno. Professor, eu vou apelar
ao seu poder de síntese para tentarmos concluir, porque já passamos o nosso tempo. Já passamos o tempo. Eu não queria, só para terminar, queria chamar a atenção de uma coisa que é muitas vezes negligenciada. A floresta requer valências, ou melhor, a gestão das florestas requer valências profissionais muito exigentes. Não é simplesmente um trabalho de pessoas desqualificadas. Requer, a todos os níveis, requer pessoas com uma cultura e com conhecimentos que permitam gerir uma realidade diferente das outras. Por exemplo, reparem o que é que eu quero dizer com isto. Quando um agricultor que produz morangos, deixem-me só dizer esta história, já acabamos. Um agricultor que produz morangos, quando os morangos estão vermelhos, ele sabe que os tem que vender. Agora, quando é que um silvicultor corta as árvores? Qual é o sinal que tem? Quando ainda estão verdes. Porque depois perdem valor, perdem valor. Mas tirando disso antes está queimadas. Mas se não for assim, em condições normais, como é que... É preciso um modelo matemático muito simples, mas um modelozinho matemático que nos diz quando é que deve ser o período ótimo de acréscimo da árvore, e é esse o momento que a gente deve cortá-la. Portanto, isto requer um tipo de raciocínio mais abstrato, mais elaborado, em alguns casos, e uma população que nunca foi exposta a isto fica completamente confusa quando lhe aparece um fogo de dimensões gigantescas à porta de casa. Portanto, o que eu queria transmitir nestes slides, e peço desculpa pela barafunda que ocorreu, era de facto a necessidade de qualificação das pessoas. Isso eu acho que é uma coisa fundamental. Se queremos ter êxito no combate contra os incêndios, eu não quero meter a foice em seara alheia, portanto, os meus colegas amanhã se encarregarão de tratar este assunto com mais detalhe, mas se quisermos ter sucesso na luta contra os incêndios, temos que ter gente suficientemente qualificada e evidente, motivada será mais fácil de arranjar, mas qualificada para fazer os trabalhos que é necessário fazer neste contexto. Muito obrigado. Ficamos com este apelo à qualificação e à inteligência no setor do professor João Santos Pereira. Não sei se da parte da plateia há alguma questão para colocar. Falta ali um microfone. É discussão. É no fim disto. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar uma questão. Em 2005 fomos afetados por um grande fogo, 2016 novamente. Eu gostaria de saber quais foram as prevenções feitas a nível da Associação Florestal, da Câmara, das entidades intervenientes do Conselho, porque só falam da freita. E o Conselho não é só a freita. Não se tem visto... Eu acho que se calhar terás de vir cá amanhã colocar essa questão outra vez. Sim, eu amanhã estarei cá, mas está aqui uma pessoa grande, qualificada para me explicar isso. Não tenho visto perdizes, não tenho visto grande ordenamento no território, a nível de Pontelho para baixo. Só se fala hoje na freita, porque a freita não é o sítio que tem mais árvores, não é o sítio que é propenso a fogos florestais. Temos a zona de Alvarenga, temos a zona de Canelas, Piunca, Rio de Fratos, por aí acima. Creio que a questão da Angelina prendia-se com a falta de inteligência que o professor falava no ordenamento do território florestal. Não posso dizer isso, não vi, não conheço. Estás desde já convidada para amanhã voltares a colocar a questão. Eu vou pedir a todos um bocadinho de paciência e vamos fazer um intervalo. Qualquer questão que tenham também para o professor João podem fazer depois no período de discussão, porque nós estamos ligeiramente atrasados. Vamos fazer uma pequena pausa e regressamos dentro de 10, 15 minutos.